Ei, Brumadinho, acorda, Brumadinho. Acorda. Acorda para a gente ir ao cinema. Hoje nós vamos ao cinema. Hoje nós vamos ao cinema com Fábio Carvalho, diretor querido. Eu não posso falar isso, vou contar um segredo aqui. Às vezes eu falo que ele é meu diretor preferido, mas eu não posso falar isso alto porque os outros diretores sabem como é que é, né? Diretor de cinema é um bicho difícil. E o Fábio acabou de lançar um filme, a gente vai falar sobre isso e sobre outras coisas. Salve, Fábio Carvalho, bem-vindo ao Acorda Brumadinho. Salve, Adir. É meu ator preferido. Eu posso falar, vamos dizer, dentre todos, o Adir é meu ator preferido. Mas Essa é a vantagem da gente ator, estar. né? Porque tem as atrizes também. Tem as atrizes também. Você ainda não me chamou para fazer um papel feminino. Eu espero ter essa chance ainda. Ah, nós chegaremos lá, com certeza. Que você é uma pessoa importante na nossa cinematografia por diversos motivos. Como é que o cinema entrou na sua vida? Assim? Como é que você estava passando na rua, tinha uma bilheteria, você comprou ingresso e troco? Eu entrei na vida do cinema, vamos dizer assim, mas ao contrário. Tive sempre uma atração muito grande pela imagem, né? Desde sempre, desde que eu me desenhando e tal, e ali, quando eu nasci, na minha infância, a televisão também estava nascendo, né? E eu entrei pelo cinema nos filmes proibidos através do bilheteiro, que era meu amigo, que jogava pelada comigo, bilheteiro do Cinema Amazonas. Então, eu entrava nos filmes que ele liberava para eu entrar, você entendeu? Sem pagar, porque eu também não tinha dinheiro para pagar filmes, e comecei a ficar nessa uma espécie de deformação, né? A matar a aula, um lugar que era para eu me esconder também, porque às vezes quando eu ia jogar pelada na rua, os vizinhos na Barroca, né? Onde eu cresci ali, os meninos me viam ali, os meninos, as senhoras, as amigas da minha mãe me viam jogando pelada na rua. Então, se eu entrasse no cinema, ninguém me via, né? Então, eu gostava disso também, assim, do um certo local de esconderijo do mundo ao redor. Então, a partir daí, eu comecei a viver cinema, né? Minha vida era cinema, jogava futebol também, saía com meus amigos, das turmas, né? A gente andava em turma, pelas ruas lá e tal. Naquela época era muito livre, né? Você ficar na rua. Então, foi isso aí. Eu era assim, um maníaco por cinema. Era a minha... Só via cinema, entendeu? No seu filme tem uma imagem muito interessante que me surpreendeu, que é quando você passa na varanda do Cine Amazonas e a varanda do Cine Amazonas ele está sendo anunciado como O fim. o fim, né, que vai virar uma igreja evangélica. E o Cine Amazonas também é um cinema que eu frequentei muitas vezes. E, e aí, como é que é isso? O cinema acabou? E no caso, nós estamos falando daquelas salas, né? Daqueles teatros do cinema, né? Porque a gente tinha aqui tanto o Cine Teatro Brasil como o Metrópole, eram também, no passado, aqueles prédios maravilhosos, né? O Cine Amazonas, enormes, né? E eles tinham todo um ritual, né? Você entrava no cinema, tinha uma música,
não é? E abria a cortina, assim, quando estava chegando perto da hora de começar, mudavam as luzes, era uma coisa assim que só quem viu, viu, né? Que era um espetáculo, assim, o frisson de você ficar esperando aquele momento, era um negócio muito instigante, excitante, né? A coisa de depois, ao apagar das luzes, você via aquela luz sendo projetada uma tela e ali via um mundo, né? E você estava ali no escuro, observando aquilo, né? Quer dizer, é um negócio meio voyeur também, mas era uma possibilidade de você conhecer o mundo por dentro, né? Era através da retina, assim, através dos sentidos, e sem o problema de ninguém te censurando, né? Porque você estava no escuro, embora com outras pessoas ali, mas cada um estava vivendo a sua viagem, né? Era muito interessante, né? Aquele baleiro na porta, né? O bilheteiro, sempre personagens, né? Que eles vestiam terno, assim. Eu falo isso sem nostalgia, porque eu sei que isso não vai voltar mais. Mas, assim, eu acho que o cinema não acabou, não. Ele está... o cinema é movimento, né? E ele sempre está. Isso acabou esse espetáculo como a gente viu, né? Aliás, a primeira vez que eu vi uma projeção de cinema, eu era muito menino, foi antes do Cine Amazonas e tal, foi uma avenida que tem ali embaixo, que era de terra ainda, um circo, cara, que tinha uns ciganos lá que projetaram umas imagens. Você entendeu? Foi a primeira vez que eu vi uma projeção assim. Críticos que quando falam da sua obra te classificam como um cineasta, como seu cinema, um cinema de autor. Quando a gente estuda o cinema de uma forma geral, o cinema, normalmente a gente estuda os autores, né? Sejam eles cineastas que fizeram trabalhos para a indústria, já pensando nesse espetáculo todo, ou sejam autores que, de uma certa maneira, ficaram paralelo a essa coisa industrial, essa coisa espetacular. Você gosta dessa classificação? Quer dizer, você se sente. Como é que você se identifica quando fala Fábio Carvalho, um cineasta autoral? Eu aceito, eu acho que sou mesmo. Porque eu procurei um caminho que talvez fosse mais difícil, né? Não estou aqui me vangloriando, nem me autodefendendo, não. Porque sempre me interessei assim, fazer alguma coisa que me movesse internamente, né? Com o cinema. Nunca quis fazer uma coisa assim, isso naturalmente, não é assim, nem pensar, mas eu sempre quis procurar alguma coisa que eu não conhecesse, né? E que eu pudesse. Porque, como eu vi muito cinema, então eu acredito que na minha essência, ali, na minha vontade interior, eu queria procurar alguma coisa que eu não vi, né? Para poder fazer, porque eu achava bem idiota assim a ideia de fazer alguma coisa copiando alguma coisa. Você entendeu? Claro que às vezes tem coisas que eu copio sem saber, né? Porque como eu tenho tantas lembranças de filmes que vi e tal, de filmes que me interessaram, às vezes eu faço uma coisa parecida com outra que já aconteceu sem saber, mas assim, tentando de outra maneira também. Eu não sei te dizer isso, mas eu considero que eu sou um autor mesmo, porque eu procuro assim um caminho meu, né? Eu nunca penso em nada a não ser em mim quando eu estou fazendo um filme. Penso nos atores, penso na logística, não sei o quê, como resolver aquela, né? Fazer aquele acontecimento, aquela reunião para aquele momento da filmagem e tal. Mas eu, durante o tempo que eu estou fazendo o filme, eu durmo, almoço, faço outra coisa, vou ao banheiro e tal, o tempo todo, eu e o filme. Sou eu Tem e os algum atores. cineasta assim que você diria que você se reporta, que você
ou que quando você fez essa transição de espectador para fazedor, te inspirou, ou mesmo que seja para fazer o contrário? Quando você vai falar das suas referências, você cita quem, assim? Ou Ah, são ninguém? muitos, mas assim, o que eu mais vejo, que vi e que eu mais revejo e vejo sempre é o Buñuel, Luiz Buñuel, cineasta espanhol, e que é assim a minha, vamos dizer, quando eu vi ele a primeira vez, o primeiro filme dele, eu vi de 2 horas da tarde até a última sessão, que era, acho que era 10 horas da noite, era 2, 4, 6, 8, que foi o Discreto Charme da Burguesia. E esse filme realmente marcou assim a minha. Eu acho que já não era bem no lançamento, porque foi um pouco depois. Eu me lembro que foi no Cine Nazaré. Eu vi esse filme e eu pensei assim, quer dizer, comecei a pensar. A partir daí eu comecei a pensar. Eu acho que antes a pensar e a imaginar, né? Porque o cinema também é imaginação, né? Ele não é só pensamento, ele é nem só pensamento, nem só imagem, nem só música, nem só as plásticas, nem só tudo. Ele é é isso, é a imaginação ali, é ilusão, né? O cinema é ilusão. Então, eu coloco o Luiz Buñuel, mas agora tem vários outros, Rossellini, depois o Godard, né? Depois, assim, eu falo na ordem deles, né? Porque até eu vi tudo junto e misturado. Os cineastas, os grandes cineastas brasileiros, podemos deixar de citar o Glauber Rocha, né? o Rogério Gazella, Júlio Bressani, Luiz Rosenberg, por aí vai, André Tonaro. Vou falar dos brasileiros, porque também nós temos aqui que me causaram grande, quando eu vi a primeira vez na Humberto Mauro, os filmes da Belé, do Júlio Bressani e do Rogério Gazella. Acho que a partir daí que eu comecei a fazer cinema mesmo, a fazer cinema mesmo, a realizar filmes, quando eu vi essa mostra, porque eu vi que era possível se fazer cinema, né? Porque antes eu era assim um amante do cinema, mas sem entender muito assim, eu gostava daquela situação igual eu te contei antes, da situação de estar numa sala no escuro, vendo aquela projeção louca, assim, com coisas que me atraíam, outras coisas que me davam, me chocavam, ou me davam um distanciamento que eu não gostava, mas aquela situação ali sempre me agradou demais, foi energizante, acho que, por toda a minha vida, né? A partir do momento que eu entrei numa sala de cinema. Bar Relicário, a gente tem ali o seu pai, não é? Seu avô, desculpa. Meu avô, Carlos de Nós temos Alencar. Etienne, filho, João Etienne, filho. Nós temos o próprio personagem central, o que é o Elinho, que é uma pessoa da literatura, e outros, né, que você passa. E falava também das suas crônicas, né? Eu gosto muito de ler as suas crônicas, elas são é, já. Eu as vejo como, inclusive, como cinema, assim, como coisa imaginada, mas diferente do cinema que você faz para a projeção. Eu tenho sensações diferentes quando eu te leio e quando eu te assisto. Era isso, mas eu acho que tem essa combinação de cinema e literatura muito forte, né, no seu trabalho. Acredito que sim, porque eu fui também, quando menino, além de um grande assiste, um grande um tarado por ver imagens, filmes, televisão e tal, eu também lia muito, sabe? Desde muito cedo eu tinha até um ato estranhíssimo, que era de fugir para o telhado da minha casa lá, para ninguém encontrar, com uns livros, e eu lia lá e ficava lendo lá no telhado, escondido, ninguém me achava. Então, aí até que minha mãe ficava gritando lá no meio da rua e tal, aí eu aparecia lá em cima do telhado. Então, eu lia muito. E eu venho dessa, eu tenho uma família nordestina, uma parte da minha materna, né? Que é meu bisavô, Renato Alencar,
que era escritor e tal, contemporâneo lá do Graciliano Ramos e tal, participar daquelas escolas lá e tal, que eles faziam, né? Aí o Graciliano Ramos ficou, né? Lá e foi preso e tal, teve aquela história toda que gerou memórias do cárcere. Só que meu avô fugiu para Pernambuco, né? Meu bisavô fugiu para Pernambuco, onde nasceram os dois filhos dele, que eram o Rui e o Carlos Alencar, meu avô. Né? E depois meu avô foi para o Rio, e esse meu bisavô, escritor, né, de vários livros, né? Tem inclusive um livro que eu quero adaptar, que é A Igreja do Padre Ateu. Eu quero filmar em Pernambuco, ele escreveu lá em Pernambuco, é um romance, né? Que eu há anos tenho pensado e tal, ainda não efetivei a coisa, mas eu espero, antes de eu partir, que eu faça esse filme. O, o, é... Aí o que acontece? Esse meu avô foi para Pernambuco, meu bisavô, onde nasceu meu avô, e depois eles foram para o Rio, né? Meu bisavô continuou lá como professor e meu avô trabalhando em jornais e tal, como copidécio, escrevendo poesia e tal, e era cantor também, e ator também, né? De ópera, tenor e ator de tal. E aí veio trabalhar aqui em Belo Horizonte, veio para Belo Horizonte, onde minha mãe nasceu em São Paulo, porque minha avó era paulista, né? Parecia aquele negócio de Chico Buarque, né? E aí minha mãe nasceu em São Paulo, em Taubaté. Depois eles vieram, o casal, meu avô e minha avó e a filhinha, né, que é a minha mãe, vieram para Belo Horizonte. E aqui ele fez muito teleteatro na TV da Colomi, com esse pessoal aí tudo, né? Mas ele era um escritor, tá ligado ali. A casa dele era uma biblioteca, entendeu? Eu morei lá muitos anos, ali um apartamento minúsculo, quase você nem cabia no apartamento, de tanto livro que tinha lá, né? Em todos os lugares, na cozinha, então eu era um leitor voraz também. Agora eu comecei a escrever tardiamente, né? De repente, acho que foi lá para 2010, por aí, me deu um surto lá, e como o cinema, você precisa de reunir muita gente, né? Conversei com muita gente. Eu não sei, me deu um negócio. Eu comecei esse livro, por exemplo, que é o único publicado que eu tenho, né? Que está esgotado aí também. Eu já tenho 3 livros prontos, mas ainda não foram editados, né? Foi feito assim um surto, entendeu? Rapidamente. E eu me divertia muito porque eu ficava solitariamente lá, eu ria de mim mesmo, escrevendo aquelas coisas, sabe? Era um prazer incrível, que é diferente do cinema, talvez até por isso, porque o fazer do cinema é muito mais desgastante, né? Envolve muitas pessoas. Agora, o escrever, não. O escrever é uma coisa assim, eu nem sabia que eu era capaz de escrever. Nunca pensei em escrever, para te falar a verdade. Igual eu estou te falando, foi de repente assim, deu uma baixou lá um escritor lá que eu acho que vem dessa minha família, né? Uma herança assim literária dos meus antepassados nordestinos. E como é que nós chegamos ao Bar Relicário? Teve a primeira sessão, que foi uma sessão assim muito, tipo, o prazer e a satisfação de estar compartilhando aquela noite, né? E com boa parte do que a gente pode chamar das cabeças pensantes das Minas Gerais ali na plateia, quer dizer, foi uma reverência não só à memória do nosso amigo Hélio Zolini, mas a você, né? Todo mundo foi nessa expectativa de revê-lo no cinema. Foi muito emocionante, né? Essa foi a tônica assim da. Como é que foi fazer esse filme? Como é que você já estava fazendo esse filme e depois mudou o roteiro? Conta de novo isso aí para mim. Esse filme foi uma coisa, foi muito interessante. Agora eu não posso deixar de falar dessa noite aí, né? E você também estava no filme, né? Você está no filme. Aliás, você é o narrador do filme, porque você, na hora que a Isabel teve a ideia de. Isso tem que contar por partes, né? Porque era um filme que eu já vinha fazendo, a ideia dele, né? E já vinha pegando esse material todo que eu tinha desses anos todos, e vários filmes, né? Em todos os formatos, né? 35, 16, Super 8.
todos olha, formatos que nem existem mais em vídeo, Raiate, Betacam, o Matic e tal, e eu tive uma ideia de fazer assim um compêndio de todos trechos que sobraram de outros filmes, ou trechos que entraram também, mas coisas que é, não tinham sido vistas, né? Como a Luciene com as asas do Décio Noviel, que foi proibido, censurado na TV Minas, né? Que era o propaganda. E eu queria reunir todo esse material e fazer um filme só com uma colagem, com o material que eu tinha, né? O nome já tinha também, Bar Relicário. E aí o que acontece? Quando o Elinho veio a falecer, né? Aí eu pensei aqui, a Isabel também participou dessa ideia, né? De fazer de ser como o Elinho sempre, né? Eu conheci o Elinho na Petisqueira, né? E depois aqui na Serra, não sei se foi na casa do Bigu, que era um ateliê, né? Que o Gilberto de Abreu cunhou lá como a Bigulândia, que todo mundo ia lá, né? Ou se foi na oficina Guild. Logo depois vi as peças todas, comecei a ver todas as peças, né, que vocês fizeram, que vocês estavam, né, da parceria de vocês lá, o Circo Teatro Cusala, né, El Tenente da Laguardia Civil, do Lorca, depois o Tatu Turema, do Sozandra, né, o Gueza, do Sozandra, depois o Círculo de Giz Caucasiano do Brecht, né, e aí nós nos encontrávamos assim, mas quando o Elinho fez o bar, né, o Café Urubu, aí me aproximei mais dele, né? E nós passamos ali. Todos os filmes que eu vim fazendo era sempre o ponto de partida. Lá tinham vários ensaios, né? Você lembra bem de lá? Todo dia tinha um ensaio de uma peça, várias pessoas, é, como eu, um deles, e vários outros ali, praticamente moravam. Todo dia a gente ia lá, né? Aí tinha performance à noite, tinha uma exposição, tinha um sarau, alguém lia um poema, né? As trilhas sonoras maravilhosas que o Elinho tinha, né? E colocava lá, né, disponibilizava, quer dizer, ele era um centro muito, é, assim, mentalmente muito artístico, né? Te colocava assim com uma energia, e a gente se encontrava. A minha ideia inicial com esse filme era colocar assim, mostrar um pouco de uma coisa que não vai voltar mais, né? Que a gente sabe, que era assim essa conversão que a gente tinha, conjunção que a gente, o Elinho era um grande aglutinador e era garçom também, né? Tinha uma humildade grande, trabalhou em vários bares como garçom, daí a alusão lá ao Seu Olímpico, eu tinha filmado lá uma época com o Guará, né? E o velho garçom, né? O Elinho foi garçom, trabalhou de garçom em vários bares, né? Também, além do bar dele, claro, mas assim, então ali eu tinha uma ideia assim de mostrar como era aquela. Hoje a gente vive um mundo tão individualista, né? Com computador, celular, quer dizer, naquela época não tinha nada, né? Mesmo antes do Café Urubu, algumas das coisas que estão ali eram eu filmei antes do Café Urubu, né? Eu acho que foi dos anos 90 até início de 2000. E então era mostrar, reunir aquilo que era o mundo aqui que nós vivemos, né? Como que a gente se encontrava? Eu hoje me pergunto como é que a gente se encontrava. Tinha um lugar que a gente se encontrava, né? Mas não era marcado pelo celular, nem pelo computador e tal, né? Ninguém tinha celular e tal. A gente andava a pé pela rua, né? De madrugada e tal. E ali um ponto depois como Café Urubu, um ponto de convergência que reuniu isso mesmo, né? Assim, essa trupe toda naquela reunião. Então, minha ideia era mostrar essa coisa, né? E a partir da história do Elinho, que era um grande aglutinador, um ativista cultural, político, né? E, então, foi essa coisa. E a decisão de te chamar para fazer isso foi perfeita, porque não era uma coisa assim de ficar milhões de pessoas falando assim, ele era muito bacana, ele era muito bonzinho, porque você contou a história que vocês viveram juntos, né? Do início do teatro ali para vocês e tal.
Eu já estava vivo, mas eu era criança. Mas, mas, de qualquer jeito, Sei. acompanhei, porque eu Eu vi. acho que você está com o cabelo mais branco do que o meu, não é isso? Então, Não, porque você é um galã, né? Como eu te disse aqui, todo mundo ficou me falando, quem é aquele cara ali, aquele você cara falou bonito. uma coisa aí no início dessa fala, que é assim, a Isabel, a Isabel, quer dizer, queria que você falasse um pouco da Isabel Lacerda, sua companheira e sua parceira de muitas aventuras. Ela é musa e, ao mesmo tempo, é criadora, né? Então, acho que está aí, está entre é, o. Como você falou da cara do Elinho, do rosto do Elinho, está entre o angelical e o demoníaco. Então, seria uma demiurga, entendeu? É isso aí. Eu, ela tem essa vantagem, né? Porque vantagem, acho que não é a palavra certa, mas eu digo que ela tem um método, é, um estilo assim mais, não é conformista, mas que conforma mais as coisas, sabe? Eu, como sou muito caótico, sou meio é, como eu falei antes aqui, quando eu começo a fazer um filme, eu fico com um filme na minha cabeça o tempo todo. Então, eu quero fazer imediatamente, fazer da hora, dormir fazendo o filme, ela não, né? E ela tem aquele método, tem os horários dela, tem os horários que ela tem que fazer isso, que você tem que almoçar, você tem que dormir, né? Você tem que. Eu fico... Então, ela consegue me organizar, né? É isso, não é nem uma coisa de conformar, mas é conformar no sentido de fazer a forma, né? Para que aquilo aconteça. Então foi entre lágrimas, sangue e suor essa montagem desse filme. Foi é, uma uma saga, né? Todo filme é uma saga no final, mas essa montagem aí, porque era nós e milhões de imagens, né? E eu com a minha loucura aqui, a minha fúria de resolver o negócio, e ela com o método dela, porque afinal de contas ela estava organizando aqui com os horários, né? E tal. Então foi muito, foi aquilo, foi a dor e a delícia de ser o que é, né? Foi muito importante. Assim, como eu falei, eu acho que o cinema ele tem que mexer com quem está fazendo em primeiro lugar, por dentro, não é? E mexeu muito comigo, acredito com ela também, para chegarmos a esse resultado assim que é, né? É aquela velha frase, né? O esforço é divino e o resultado é humano. Mas chegamos no humano. Bacana demais. Olha aqui, Fabinho, a gente está chegando ao fim desse encontro de hoje e eu queria, para a gente encerrar, que você falasse para nós quais são os planos agora. Aqui, com relação ao Brasil, né, o mundo está caótico. Eu acho que nós estamos vivendo a decadência de um sistema, né? A finalização de um sistema. Talvez a gente parta antes aí de alguma mudança, mas eu acho que isso aqui é o fim de uma era, né? E a humanidade é feita por ciclos. Então, agora no Brasil aqui, eu, se eu fosse religioso, eu agradecia aos céus que nós nos livramos
dessa coisa que estava aí, essa quadrilha que tomou conta do Brasil para destruir tudo que interessa, né? Eles só vieram para destruir, né? Não vieram para construir nada, né? Então, no Brasil, a situação é essa. Agora, o mundo está caótico, está tudo aí assim. Agora, eu só me movo pelo que eu faço, né? Então, eu estou com esses 3 livros que eu terminei agora, estão prontos para ser lançados. Agora, terminei um outro filme também, um média-metragem, que chama 3x4 Walter Lima Júnior, que foi exatamente, aconteceu assim, na procura desse material para fazer o Bar Relicário. Eu encontrei que eu fui assistente do Walter Lima aqui num curso para atores aqui em Belo Horizonte, e lá no Rio também, em Niterói, e aqui em Belo Horizonte, em 1995, né? E aí eu encontrei uma entrevista que a Miriam Cristos fez com ele lá durante esse curso, que eu filmei, e que eu não lembrava que eu tinha isso, você entendeu? Muito menos ele agora já viu o filme e tal. Então eu terminei esse filme em 32 minutos, que é um longo papo dele, especialmente sobre a relação do ator com a câmera e da relação do ator com o diretor, que eu achei assim achei uma pérola, sabe, você entendeu? E aí montei com o Wagner Sander, né, que é pianista e tal, fotógrafo, um multiartista também, e nós montamos, ele fez um piano extraordinário, e esse filme está aí também, já pronto. E agora estou trabalhando em 2 outros. Um outro material que eu achei, que é um conto do Carlos Herculano Lopes, um escritor aqui de Belo Horizonte, né, meu amigo há muitos anos, e que há muitos anos eu tinha feito um roteiro sobre um conto dele, um dos primeiros livros dele, chama O Último Nó. Inclusive, tem papel para você lá, viu, Adinho? Já vou Ótimo. avisando, ou ameaçando. Né? A ameaça que eu te lanço aqui é que tem um papel para você nesse conto. Bacana. Aí achei uns desenhos na época que eu era, vamos dizer, iniciante, porque eles têm esse roteiro. Eu cheguei a entrar num negócio aí de cinema, mas não perdemos, né? Aí, mas nessa época eu estava começando no cinema, então eu era muito cuidadoso, coisa que eu não sou hoje. E eu desenhei, fiz um storyboard que eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu queria até fazer uma exposição com esse storyboard, né? Que são as cenas, cena por cena desenhada, né? E um roteiro com uma decupagem assim, impressionante. Hoje eu não faço mais roteiro, há muitos anos. Eu agora fiz uma tetralogia aí sobre mulheres, todos os 4 curtas, não fiz roteiro. Escrevi assim umas anotações e tal, mas esse, por exemplo, o Barrelicado também é sem roteiro. O outro, né, porque até era uma junção assim que foi, tinha uma linha, uma ideia, né, que era você costurando a sua narração e a sua presença costurando ali várias imagens que eu filmei durante o tempo que eu fui amigo do Elinho e que ele de algumas ele participa diretamente como ator, né? E outras ele está participando indiretamente, tudo. Então é isso, cara. Eu estou cheio de projetos e agora eu também vou agora em Diamantina porque eu vou me reunir com o pessoal que faz cinema lá na Bahia e eu devo ir lá para o Recôncavo em agosto para fazer um filme sobre os orixás. Ah, É, bacana demais. baseado no texto do Pierre Verger, que era um fotógrafo também, mas nas gravuras do Caribé. E aí devo fazer lá com esse o Novo Cinema Novo, é um grupo do Tal Tourinho, que é um ator, autor, artista plástico, e que foi meu aluno aqui em Diamantina Ah, em bacana demais. 2010, Você em sabe que no 2010. café, no dia do lançamento do filme, eu fui com a camiseta, uma camiseta que eu ganhei pintada pelo Caribé. Então, Oh, que que é o maravilha. meu ídolo. Olha, para você que chegou aí agora e está assistindo essa conversa minha com o Fábio Carvalho e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vai lá, dê um like, faz o tinindo assim, que é para a gente educar esses algoritmos, para que toda vez que você procurar uma notícia nova, um filme novo, ou as novidades do Fábio Carvalho, você ser redirecionado para cá, para o canal da Rádio Guará. Né? Vejo você na próxima. Obrigado, viu, Fabinho, por você estar aqui com a gente hoje. Pô, obrigado a você, cara, adorei. Você é meu ator predileto, como já disse.